Olá, seja muito bem-vindo ao Narrativas Antagonista, fato do dia, o fim da saidinha dos bandidos. Essa história polêmica, ela dá o que falar e por isso que é tão bom a gente fazer isso no formato do Narrativas Antagonista. Se você já é fã, você já conhece. Então só deixa o seu like e compartilha. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque isso aqui é uma tentativa de elevar o nível do debate sobre questões complexas, de trazer os adultos para a sala, de parar com essa coisa de ficar xingando e inventa história, e clichê, e frase feita, que não chega a lugar nenhum. Como é que a gente faz aqui no Narrativas Antagonistas? Primeiro eu te trago os fatos. Depois, a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E aí, eu peço a você também a sua opinião. Os comentários ficam abertos para você opinar tanto sobre o tema do dia, quanto para me pedir outros temas que você quer ver aqui, combinado? E, aliás, os comentários estão abertos não só aqui. Quero te pedir para ir em outros comentários. Daqui a pouquinho, 6 horas da tarde, você que já está inscrito, já tocou o sininho, não vai perder o Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, certo? Você vai lá no Papo Antagonista e vai escrever várias vezes para ele. Felipe convida a Madá para vir amanhã. Pode pôr hashtag também, Madá no Papo Antagonista. E vocês peçam, por favor, para ele me convidar. Porque se ele me convidar, amanhã, quinta-feira, além do Narrativas Antagonista, vocês também vão me ver ao vivo no Papo Antagonista. Que tal? Conto com vocês. Vamos agora para o fato do dia. O fato do dia é o fim da saidinha dos bandidos. Vamos começar aqui do começo, que são os fatos mais recentes, sobre o que é essa saidinha em si. Eu vou explicar depois. O que é o projeto da saidinha? Nós vamos deixar para o fim. Eu vou começar com o que é a fervura política do momento. É um projeto que está no Senado, que acabaria com essas tais saidinhas dos bandidos. Depois do que aconteceu no final do ano, a gente tem um pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que vai colocar isso para andar. Aconteceu um fato muito grave em Minas Gerais, com um sargento da Polícia Militar, sargento Roger Dias. Ele foi brutalmente assassinado por um criminoso que reagiu à sua abordagem e identificou-se que esse criminoso estava em saída temporária, que é um instituto penal que existe, que integra a lei de execução penal justamente para buscar a ressocialização de presos. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. Então, o que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema de cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, que é uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. O que eu considero em relação a isso? Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu, como presidente do Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado, o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua
complexidade. Então, o Senado está trabalhando e se debruçando em relação a esse tema, repito, diferentemente do que foi dito por alguns oportunistas que resolveram ganhar engajamento em rede social a partir da tragédia alheia de um policial militar de Minas Gerais. Então, o Senado Federal tem que cuidar disso, tem que discutir isso e tem que decidir, a partir do seu colegiado, sobre esses institutos penais. Entre as inúmeras violações e crimes cometidos por criminosos que tiveram esse benefício da saidinha no Natal, a gente tem uma que chocou o Brasil porque é um assassinato que foi flagrado por câmeras. Sargento Roger Dias, da PM de Minas Gerais, 29 anos de idade. Ele estava fazendo o trabalho dele, perseguindo um bandido, e assim, ficou na câmera para todo mundo ver. O bandido vai lá e dá um tiro na cabeça. Ele estava de colete à prova de bala. Não adiantou nada. E a gente tem a internet toda muito emocionada com esse pronunciamento de uma colega dele, também policial militar do estado de Minas Gerais. Vamos ver. Alguém que estava defendendo a sociedade, que deixou de disparar porque estava numa via movimentada, cheia de pessoas, que ele poderia atingir um inocente. E poderíamos aqui hoje estar discutindo, inclusive, se ele estava certo ou errado, invertendo a situação. Essa história, ela revoltou o Brasil, entre tantas outras, né? Esse cidadão que assassinou o policial, ele já foi preso de novo. Ele tinha 18 passagens pela polícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E é solto de novo, sai, mata um policial, agora são 19. É muito difícil você explicar isso para qualquer pessoa, porque não tem explicação, né? Não tem explicação. E aí, a Associação dos Magistrados de Minas Gerais resolveu fazer uma nota à imprensa explicando como é que essa pessoa está na rua, como é que essa pessoa tem a saidinha. E a nota, ela começa explicando qual é a parte técnica de como o juiz decide, que quando o juiz decide pela saidinha, ele tem lá um calendário, uma lei que ele tem que seguir, ele não pode sair fora disso. Estava indo bem até que, vamos lá. É lamentável vincular a tragédia experimentada pelo corajoso Sargento Dias ao juízo que concedeu o benefício previsto na lei. Afinal, o ocorrido reflete a sociedade em que atualmente vivemos, cada vez mais violenta, armada e intolerante, recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais, não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana, fruto da desigualdade social, falta de oportunidades de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, além de falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas. E essa nota, assim, causou choque, repercutiu em tudo quanto é canto, principalmente porque, após a nota, o Ministério Público de Minas Gerais confirmou à imprensa que havia recomendado que este detento não tivesse a saidinha. Deu um parecer contrário à saidinha. Enfim, este é um dos casos. Nós temos inúmeros. Vou falar aqui do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, dia 4 de janeiro, fez uma nota à imprensa dizendo que mais de 700 detentos da saidinha, 700, foram presos pela PM por descumprir alguma regra, sendo que 631 eles eram infratores beneficiados com a saidinha e descumpriram as regras da saidinha. Mas 81 foram presos em flagrante cometendo um crime durante a saidinha. Isso aqui em São Paulo. E esse tipo de relato aconteceu
por parte dos governos estaduais de todo o Brasil. E aí, um projeto de lei que dorme no Senado da República parece que acordou. Quem está com a relatoria dele na Comissão de Constituição e Justiça é o senador Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma olhada no que ele diz. Na última saidinha de Natal, 250 presos não retornaram aos presídios só no Rio de Janeiro. Isso mesmo, 250 bandidos, alguns deles chefes do tráfico de drogas, portanto de alta periculosidade, não voltaram para a cadeia. É um desrespeito com as vítimas desses criminosos. Saidinha incentiva a fuga das cadeias e não ajuda a reintegração dos presos. Sou o relator, na Comissão de Segurança Pública do Senado, do projeto de lei que acaba com as saidinhas. Já apresentei o relatório há meses, está pronto para ser votado, mas a base de apoio ao Lula, principalmente senadores do PT, estão usando todos os artifícios regimentais para impedir a votação dele. Alguma surpresa para você o fato de o PT ser a favor das saidinhas? Em 2024, nós da oposição vamos priorizar a aprovação desse projeto para proteger as vítimas e a sociedade, e não os bandidos. Você já deve ter ouvido dizer que essa história da saidinha é mais uma jabuticaba jurídica. Só existe no Brasil. Isso não é verdade. Saidinha é algo que existe no mundo todo e que tem uma lógica. Muita gente não quer ouvir do que se trata, porque são tantos desmandos que a pessoa não quer mais ouvir. Mas ela tem uma lógica. Meu professor de psiquiatria forense, Dr. Alvino Augusto de Sá, saudoso, um dos papas da criminologia no Brasil, explicava de uma forma muito simples. Hoje ele está contido, amanhã ele está contigo. Por que precisa da tal da saidinha? Por que isso se faz em vários países? Quando está chegando no final do cumprimento da pena, é preciso saber o que é que vai acontecer com essa pessoa quando ela volta para a sociedade. Ela tem uma casa para ir? A família acolhe? Ela vai ficar na rua? Ela é capaz de se integrar ali na sociedade de novo? Porque a pena ela tem um prazo. Então, no mundo inteiro se faz isso. Primeiro sai com supervisão, depois sai sem supervisão e vão se fazendo relatórios para ver se existe a condição dessa pessoa retornar à sociedade ou não. Aqui no Brasil, a saidinha temporária é um direito que é concedido aos presos pela Lei de Execuções Penais de 1984. Em que casos isso é concedido? Ou o detento primário precisa cumprir 1/6 da pena, o réu primário, ao cumprir 1/6 da pena, dali em diante ele passa a ter direito a essas saidinhas. Se for um reincidente, não é 1/6 da pena, é 1/4 da pena. Mas tem lá uma série de condições que precisam ser cumpridas. Apresentar comportamento adequado, o benefício ser compatível com os objetivos daquela pena aplicada a ele. Tem gente que nunca vai ter o direito à saidinha. Mas esses critérios, percebe? Bom comportamento não é tão objetivo assim. Então, a gente vai tendo, vamos dizer, uma questão muito complicada. Também da supervisão dessas pessoas que estão na rua. O bom comportamento dentro da cadeia quer dizer que ele vai ter bom comportamento fora? Não, não quer dizer. Então, é uma situação, vamos dizer, que existe no mundo inteiro e aqui ela se complica pela forma de aplicação. Agora estão dizendo que existe um projeto de lei parado no Senado e que vão fazer andar, porque ele está parado desde o ano passado. Isso virou uma briga política. Esse projeto de lei é o 2253 de 2022, ok? Que está na relatoria do senador Flávio Bolsonaro, está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Que projeto é esse? De onde ele vem? Ele vem de 2 projetos. O primeiro é o PL 583 de 2011. 11. Você ouviu bem? 2011. Esse projeto é do deputado Pedro Paulo, do MDB do Rio de Janeiro.
havia um tramitando na Câmara e um outro no Senado. De quando? 2013. É isso mesmo que você está ouvindo, 2013. Da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Esse projeto da senadora Ana Amélia acabou virando um apenso do outro mais antigo. Ele entra como uma espécie de anexo do outro mais antigo. Esse outro mais antigo, eu vou te contar a história dele, porque todo mundo que está agora falando, agora a oposição está falando, tem que acelerar, tem que não sei o quê. Teve aí os 4 anos de governo Bolsonaro para acelerar e não fez. Esse projeto, ele chega em 2011 à Câmara dos Deputados. Em 2011, 2012, ele anda bastante, porque é muita audiência pública que é feita. Então, tem audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, mas em mais de 10. Foi ouvido um monte de gente, porque ele não prevê só o fim das saidinhas. Ele previa também o monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica em alguns tipos de regime, o semiaberto ou em alguns benefícios concedidos, e também o laudo psiquiátrico obrigatório para a pessoa poder fazer essas progressões. Aqui em São Paulo, já houve durante muitos anos a obrigatoriedade desse laudo, que não há mais, tiraram. Então, ele iria voltar com esse laudo. Isso em 2011, tá, gente? 2011. 2012, 2013, ele anda muito. 2013, final, ele chega à Comissão de Constituição e Justiça. Aí o que acontece é que em 2016, 17, ele tem ali um andamento para anexar outros projetos, mas não acontece nada. De 2013 em diante, não acontece mais nada. Ele fica na Comissão de Constituição e Justiça. Até que, em 2019, o deputado Pedro Paulo, do Democrata do Rio de Janeiro, que é o autor do projeto de lá de 2011, 8 anos depois, 2019, anda a posse de Jair Bolsonaro, ele tira isso do arquivo, ele desarquiva, porque ele não tinha desistido do projeto ainda. 2019, nada acontece. 2020, nada acontece. 2021, nada acontece. Prioridades, né? Aí, em 2022, o deputado, então deputado Capitão Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele vira o relator desse projeto, ele coloca esse projeto à votação, passa ele pela Comissão de Constituição e Justiça, ele vai aí sim para ser votado na Câmara dos Deputados, foi votado em agosto do ano passado, e então ele chega ao Senado da República, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aí naquela lerdeza, meses. Agora tem um parecer do deputado Flávio Bolsonaro pronto para votar nesta comissão que ainda não votou. É esse o andamento que vai ser dado. Lembrando, 2011, tá? 2011, projeto. Nós estamos em 2024. Então, assim, não foi prioridade de ninguém. Só do Pedro Paulo e também do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite, que fez o negócio andar rápido. Agora nós vamos ver qual é o caminho que será tomado por esse projeto, já que Rodrigo Pacheco disse que vai colocar para votação. E você? O que pensa dessa história das saidinhas, desse projeto de fim das saidinhas? Qual que é a sua opinião? Antes da sua opinião, vamos aqui às narrativas. Mais uma vez, a extrema-direita brasileira se apoia em uma tragédia para ficar defendendo aquela história infame de bandido bom é bandido morto. Eles querem o fim da saidinha, eles querem o fim de todos os benefícios. Eles, se pudessem matar todo mundo que comete algum erro, menos o mito deles não. Mas todo o resto eles queriam matar, principalmente promover o genocídio do povo preto. É mais um passo para colocar o preto na senzala, como eles sempre quiseram. É mais uma conversa em torno disso. Por que tanta pressa?
Por que tem que ser agora, no calor do momento? Para poder desviar o assunto. A sociedade ainda está chocada com as imagens que ela viu, que são chocantes. Agora, o que tem a ver a saidinha com esse assassinato? Não tem nada a ver. O assassinato não é causado por saidinha. O assassinato é causado por desigualdade social. O assassinato é causado pelo sistema capitalista, que deixa a pessoa numa situação que ela não tem outra alternativa a não ser partir para a violência e partir para o desespero. Mas isso eles não querem resolver. Isso eles não querem resolver, isso eles querem manter. Eles querem manter o povo preto na senzala, eles querem promover o genocídio do povo preto e querem tirar todas as políticas de direitos humanos, se escorando em uma tragédia. O que a gente podia esperar do fascismo, né, gente? Dizem que o Brasil não tem pena de morte, né? Mas o Brasil tem pena de morte, sim. O Brasil tem pena de morte para a polícia, o Brasil tem pena de morte para o cidadão de bem. O Brasil só não tem pena de morte para bandido. Para bandido não tem. Tem aí esse cidadão, 18 passagens pela polícia. O que ele está fazendo na rua? Ele está na rua por quê? Por causa dessas leis da era PT. Essa lei que só existe no Brasil. Só no Brasil. O PT criou a saidinha para botar bandido na rua, porque eles adoram um bandido. E aí, estamos aí, com o bandido sendo solto a todo momento. Porque, aliás, né, partido feito de gente que é bandida vai querer pôr bandido na rua mesmo. Para eles, se não existir cadeia, é o melhor dos cenários. E vocês sabem de quem que é a culpa? A culpa é dos isentões. Porque eles sabiam muito bem que Lula ia botar bandido na rua. Mas não quero apoiar Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro fala palavrão. A gente está vendo esse projeto aí, que só está indo adiante para acabar com a saidinha, porque o Flávio Bolsonaro matou no peito. Ele falou, eu vou moralizar essa história. Vocês sabem muito bem, se Bolsonaro fosse presidente da República, a saidinha não tinha acontecido, o policial estava vivo. Todo mundo sabe disso, mas os isentões não querem reconhecer, né? Eles é que estão com as mãos sujas de sangue agora. E assim, o que nós temos que fazer agora é apoiar o senador Flávio Bolsonaro. Se você quer acabar com o crime no Brasil, só tem um jeito. E esse jeito é acabar com saidinha de bandido. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse episódio da votação do fim da saidinha é mais um capítulo da demagogia em legislação penal que transformou o Brasil no paraíso dos bandidos. Ah, mas você é contra o fim da saidinha? Eu sou contra a existência da saidinha da forma como ela é. Mas a discussão que está sendo feita aqui é uma discussão na apoteose da superficialidade por duas razões. Primeiro, porque ela dá uma ideia de que o fim da saidinha vai trazer o fim da impunidade, quando não é verdade. Nós temos aí diversas leis, tudo disparatada, para mostrar que não é assim. Lei do crime hediondo, aumentou o crime hediondo. Aumento de pena para o estupro e aumento dos crimes enquadrados em estupro. Reduziu a pena dos estupradores em média pela metade. Tudo que é mal feito, o povo paga um preço e o criminoso se dá bem. E é precisamente esse o caso. A outra questão da simplificação grosseira é que se ataca o instituto da saidinha como uma mentira. Nada que é fundado com base em mentira frutifica bons frutos. Dizem que a saidinha é uma coisa que só existe no Brasil. Não é verdade. A história de você ter o criminoso sendo colocado por um breve período nas ruas antes do final da pena é um método que existe no mundo inteiro. Porque se você deixa ele preso, trancado até o último dia, no último dia você vai lá, abre a porta e manda ele para a rua, você não sabe o que vai acontecer. Você tem como ir consertando essa situação, equacionando essa situação. Ele tem uma família que aceite, ele tem uma mulher lá fora, ele tem condições de conviver, ele não tem condições de conviver, ele é recuperável, ele não é recuperável. Isso é que é medido, e isso é feito no mundo inteiro.
A nossa questão está sendo debatida com a maior superficialidade e simplificação possível. E os políticos sabem fazer isso de uma forma oportunista, porque se aproveitam de um sentimento genuíno da população, de uma indignação genuína, para oferecer algo como se fosse solução sem que seja. E, infelizmente, nós estamos nesse caminho. Por quê? A questão da impunidade, ela tem ali a saidinha como uma excrescência, um absurdo? Ela tem. Porque existem várias coisas subjetivas de, por exemplo, essa pessoa tem condição de estar na rua? Ela só deveria estar na rua se ela realmente tivesse condição de estar na rua e isso fosse contribuir para a sua ressocialização. É isso que diz a lei. Se o cara está na rua cometendo crime, o erro é de quem? O erro é de quem avaliou que ele tinha condição de estar na rua para se ressocializar. E aí a gente tem essa nota dos juízes que mostra como o problema é mais embaixo. Porque não é só você fazer uma lei. A lei já diz tudo isso sobre quem tem que ter a saidinha. A tal da saidinha é para o cara que ele já está pronto para voltar à sociedade, ele vai ressocializar. E tem de haver uma avaliação, toda uma avaliação interna, se ele realmente está pronto ou não. E aí a gente tem a Associação dos Magistrados mostrando duas coisas: um descolamento da realidade e uma contaminação ideológica muito perigosa. Eles fazem uma nota dizendo que não é porque o detento estava na rua que ele matou. Se ele tivesse preso, ele não tinha matado o policial. Ah, mas ele tinha o direito, a progressão é assim e não sei o quê. O juiz tem de avaliar se aquilo vai no sentido da pena que foi aplicada, ou seja, da ressocialização. A saidinha é para ressocializar. Se aquele detento vai sair para cometer crime, não é para o juiz dar. Não é um direito líquido e certo. E ali parece que os juízes têm essa impressão. O Ministério Público foi contra essa pessoa sair. Essa pessoa tem 18 passagens pela polícia. O que leva o juiz a acreditar que uma pessoa com 18 passagens pela polícia e que provou que sai para delinquir, iria sair para se ressocializar? Não foi dito. E o que me preocupa é a afirmação da Associação de Magistrados, que diz que o que causou assassinatos, o que causa violência, é a desigualdade. Aqui, assim, eu fico sem saber de onde tiram essas ideias. Primeiro porque isso é ideologia de seita, isso não é uma verdade. Desigualdade não é causa de violência. O que é causa de violência, o que empurra pessoas para a criminalidade, é você não ter o mínimo. Se você tem uma sociedade em que está todo mundo bem, com tudo suprido, tem saneamento básico e tem um bilionário, isso não vai ter impacto criminal, pode ter impacto de inveja. Não vai empurrar ninguém para a criminalidade. E assim, os juízes confundindo muito o ofício deles, que é aplicar a lei, com a aplicação do que eles imaginam que seja justiça social, ou do que eles querem fazer parecer que seja justiça social. Então, eles fazerem uma afirmação que é mentirosa e que é fruto de uma ideologia distorcida, afirmação, mata por desigualdade. Isso não existe. Que se fosse matar por desigualdade, não tinha ninguém do topo das carreiras jurídicas vivo, porque o povo se revoltava, né? Não é desigualdade que mata. E depois que, se os juízes estão brigando por justiça social e se eles realmente acreditam que não deve haver desigualdade, o que explica todos eles não terem aberto mão dos seus cargos? Porque uma das marcas da desigualdade do Brasil é essa casta de funcionários públicos que tem direito a tudo, inclusive a muito mais do que funcionários públicos que arriscam a própria vida como policiais. Se os juízes creem em justiça social, esses que assinaram que creem que a desigualdade causa problema, eles tinham todos que entregar os cargos deles. Se fosse verdade, ocorre que não é. Que é um discurso barato sobre justiça social, utilizando clichês que não casam com a realidade. E é preocupante que quem decide pela liberdade das pessoas tenha esse raciocínio. É muito preocupante que esse raciocínio exista. A gente tem aqui uma confusão entre
desigualdade e dignidade, né? Eles falam, o problema é a desigualdade. Isso é uma ideologia barata. O problema é quando a pessoa é empurrada para fora da sua dignidade. O problema é quando isso existe em uma sociedade. Se você tiver uma sociedade igualitária em que está todo mundo fora da linha da dignidade, isso vai causar também problemas e violência. Então, assim, é uma visão torpe, ideologizada e hipócrita. Porque se a associação de juízes que diz isso realmente acreditasse nisso, não tinha mais ninguém empregado como juiz ali. Então, é hipocrisia esfregada na cara da população. E a gente tem a soma disso vindo das instituições. Por quê? Nós precisamos de uma reforma séria e profunda no Código Penal, na Lei de Execuções Penais. Quem tem de fazer isso? O Congresso Nacional. E se fizer a reforma e essa galera passar também aí presa? Quem vai ter coragem para mexer com a história de que se você tiver dinheiro, prestígio e poder no Brasil, você é inimputável? Você pode ficar até um pouquinho preso, mas depois você dá um jeito de reverter, depois te descondena, depois você segue a sua vida, é só mudar o vento político. Quem vai ter coragem de fazer uma lei e de ter instituições que sejam capazes de realmente aplicar isso? É muito difícil saber. É muito difícil saber, porque são os políticos que a gente elege. E um povo que cai numa conversinha de que tirar a saidinha vai resolver a impunidade, é capaz de eleger políticos que resolvam problemas? Ou ele é eternamente massa de manobra de oportunista? Pergunta que eu deixo para vocês aí no ar. Quero ouvir a sua opinião aqui. Bom, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Não esqueça de ir lá no Papo Antagonista, 6 horas da tarde, colocar a hashtag Madá no Papo Antagonista e falar para o Felipe me convidar para estar aí ao vivo amanhã com todos vocês no Papo Antagonista. Vai lá e fala, Felipe, convida a Madá, ela falou que quer vir, manda um zap para ela vir no Papo Antagonista. Fechado? Ó, não esquece de se inscrever, acionar esse sininho. Você que é meu fã, compartilha com mais alguém, apresenta o Narrativas Antagonistas. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta às 5 da tarde e, se vocês forem eficientes, também ao vivo às 6. Tá certo? Beijo para vocês e até lá.